Voltando aí a nossa aula, estamos aí deu tempo, né, para você ir no banheiro, tomar cafezinho, beber uma água. Agora vamos estar voltando aí, já saiu do recreio, agora vamos estar voltando para o nosso segundo tempo. Nós paramos nesse momento aí, onde estamos falando sobre o cânon, o credo e a apostolicidade. Bem, com todos esses desvios doutrinários que estavam acontecendo na igreja naquele instante, foi necessário que houvesse uma centralidade com relação à doutrina, a tudo aquilo. Então eles se reuniram, fizeram uma reunião, e não que o cânon naquela época não existisse, já existia. Existiam os livros, eles estavam já circulando entre as igrejas, mas não tinha um fechamento, porque tinham tantos outros livros também circulando naquele tempo. Alguns livros apócrifos, que hoje, né, na época, não eram considerados apócrifos, mas que hoje são apócrifos, já circulavam também nesse meio. Então a igreja mesmo, é óbvio, a igreja junto ao Espírito Santo, eles reuniram esses livros que já eram de leitura constante da igreja, né, da igreja total, aí já era algo normal deles. Então eles reuniram esses textos para estarem formando o cânon. Então o cânon foi formado aí com os 4 evangelhos, aí que nós já conhecemos, então, o Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos, certo? E as cartas paulinas. Então tudo isso já foi formado nesse tempo aí, logo depois, né, já tinha tudo acontecido, toda a escrita já tinha sido feita. Temos então a formação desse cânon. Alguns imaginam, né, que eles foram e se reuniram, né, reuniram um grupinho e vão decidir quais são os livros que foram colocados. Não foi dessa forma, não foi desse jeito. Então os livros que já estavam, que passaram a fazer parte do cânon, eles tinham essa direção. E também, é claro, essa questão da apostolicidade. Porque a doutrina que estaria sendo ministrada a todos eles, que estaria sendo colocada na igreja, ela não poderia ela não poderia fugir daquilo que os apóstolos tinham ensinado. Porque os apóstolos foram aqueles que estiveram com Jesus Cristo, junto a Jesus. Então tudo aquilo que divergia ou poderia divergir do ensino apostólico, ele estava sendo nesse momento deixado de lado. Como nós vemos lá no Antigo Testamento, que tinha a questão dos profetas, ter escrito os livros. Então nesse momento nós temos a questão da apostolicidade com relação aos livros. Então os livros eles tinham que ter sido escritos pelos apóstolos ou autenticado pelos apóstolos. Não poderia ser qualquer livro que não tivesse base apostólica. E outra coisa que foi colocado também nesse momento foi o credo. Né? O credo ele significa eu creio, né? Literalmente eu creio. E creio que todo mundo, né? Credo, todo mundo conhece esse credo. Ou se não conhece, vai conhecer agora. E se já ouviu, vai se lembrar. Tá? E diz assim, esse credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu em Hades, ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém? Então este aí é o credo que foi colocado naquela época, que na realidade estava resumindo todo o ensinamento apostólico. Essa era
o credo colocado naquele instante. E isso deu então início, deu uma centralidade com relação aos ensinos cristãos, porque muitas coisas estavam acontecendo nesse momento, muitas coisas. Existia naquela época mitos com relação à igreja, vários mitos mesmo. O pessoal, como a gente tinha lá em João 6, Jesus Cristo falando sobre comer a carne dele, beber o sangue dele. E com relação a essas falas, alguns que eram fora da igreja tinham a ideia, falavam que os cristãos eles comiam gente, eles eram carnívoros, né? Antropófagos, né? Comiam pessoas, eles comiam criancinhas. Então tinha vários mitos que eram falados nessa época. E o credo apostólico, que é chamado esse credo aqui, depois com o tempo ele foi sendo não modificado, mas acrescido de algumas outras coisas. Nós vamos ver mais à frente a respeito disso, que deu mais sustentação a essa questão do credo. Tá? Então, esse momento aí do cânon, do credo, da apostolicidade, foi bem importante para aquele momento, para que a igreja ela estivesse fundamentada agora em princípios sólidos, ok? Então nós temos nesse momento que a gente chama de patrística. Então a patrística se refere ao período inicial da igreja cristã, a história dos primeiros cristãos e dos pais da igreja, que foram líderes do cristianismo em formação especialmente até o século III. Então nós temos os pais da igreja, tanto os apostólicos, que são os primeiros pais, e depois os que vieram após eles, que foram principalmente alguns discípulos desses próprios apóstolos. Foram os apologistas, que eram os defensores da fé. Então nós temos nesse período aí a patrística, tá? Chamado desse instante, tá bom? E logo depois que foram feitos a questão do cânon, tudo isso, começou a surgir, deu início, o start, então, a questão teológica a respeito do cristianismo. Então o cristianismo começou a se desenvolver teologicamente. Nós temos aí alguns pensadores do cristianismo daquela época, né? Você teve Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alexandria. Todos eles tiveram foram pensadores, pensaram a respeito de muitas coisas. Claro, tem algumas coisas que eles... Todo mundo, né, tem a sua desviada, tem a sua escorregada, né? Escorregou na maionese aí. Alguns tiveram algumas coisas nesse sentido, mas foram ótimos pensadores, pessoas que contribuíram bastante para o fortalecimento do cristianismo naquela época, para o cristianismo não ser somente algo dos plebeus, onde era simplesmente algo colocado e lançado, jogado no colo do povo, mas algo que realmente fosse pensado, algo que fosse estruturado. Então esses grandes homens aí, nós não temos hoje, não temos como falar a respeito, mas espero você aí que está nesse momento aí fazendo esse trabalhinho, possa falar a respeito de alguns desses camaradas aí, para dar uma enchida no seu trabalho. Como eu falei, nós vamos estar juntando todos esses trabalhos, todos os temas, com as suas devidas correções, né? Quando chegar a mim eu vou estar corrigindo e depois lançando todo esse trabalho. Colocando tudo junto, né? E colocando à disposição de todos, para que todos tenham um conteúdo bem grande com relação a todo esse conhecimento adquirido no decorrer da matéria. Tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. E aí, nos últimos instantes da igreja, bem no finalzinho da igreja, nós temos algo acontecendo sério. Temos algo acontecendo sério. Nos instantes da igreja apostólica, houve uma grande perseguição sobre a batuta de Diocleciano. Esse imperador, ele quase acabou com a igreja. Acabou no sentido de perseguição. Ele foi inteiramente, perseguiu a igreja muito, 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 muito. Acontece, os soldados, né, eu creio que ter falado isso aí, mas eu vou voltar. Os soldados,
cristãos, eles foram, não adoraram o imperador e por isso eles foram muito perseguidos. E foi lançado um edito pelo imperador que todo aquele que fosse cristão, ele deveria ser perseguido, deveria ser morto. Então houve uma perseguição muito grande ao cristianismo. E nesse instante, muitos sofreram, muitos sofreram. Como nós já estudamos anteriormente, na primeira aula, nós falamos aí da igreja do primeiro século, que foi a igreja de Éfeso, né? Como nós colocamos aí em Apocalipse. Nós temos depois a igreja de Esmirna. Né? Esmirna vem de mirra, que significa amarga, amargosa, que foi um momento muito amargo. E o finalzinho foi esse momento de Diocleciano. Estou falando aqui, estou me lembrando, né? Não estava previsto isso, mas eu estou me lembrando aqui de quando a gente vai comer caldo de cana. Não sei se já aconteceu, você já viu, né, o pessoal moendo. Claro, já deve ter visto moendo caldo de cana. Ele pega a cana, né, tá lá inteirinha, ele passa pelo moedor, não é isso? Passa pelo moedor e sai aquele caldo. Olha que maravilha. Acabou? Não acabou. Depois ele pega a cana, dobra ela e passa novamente pelo moedor. Pelo menos o pessoal que gosta de tirar o suco até o último instante. Antigamente não se fazia isso não, mas hoje o pessoal faz isso. Então dobra a cana e passa pelo moedor. E não satisfeito, o que eles pegam? Pegam a cana, torce a cana, aquele pedaço que ele já dobrou, torce a cana e passa pelo moedor. E às vezes, não satisfeito, pega aquela parte torcida, dobra, torce de novo e passa pelo moedor. Então, nesse momento, esse último aí, todos os imperadores romanos, até Diocleciano, eles vieram perseguindo o cristianismo de uma forma muito ferrenha, muito forte. Mas Diocleciano foi aquele cara que pegou a cana torcida, dobrou e torceu e passou de novo. Então foi essa época que essa igreja estava passando, a igreja perseguida. E foi realmente uma perseguição muito grande que a igreja sofreu. E então nós entramos nesse momento da igreja imperial, a igreja que nós estudamos anteriormente lá, como falamos Éfeso e Esmirna, nós falamos também da igreja imperial, que é na realidade a terceira fase da igreja, né? Nós temos aí o segundo período, mas nós temos a igreja lá apostólica, aquela do início, que a gente poderia dizer que foi em dois momentos. Por que a apostólica lá no início? Porque no ano 100, João, que era o último apóstolo, ele morre. É isso aí, então começa uma igreja que não era a apostólica, não estava sendo dirigida pelos apóstolos, tá? Mas sim pelos seus discípulos, aqueles que vieram depois, que eram os apologistas. Mas, então poderíamos chamar todo esse período aí, período patrística, né, da igreja. Mas nós tivemos dois instantes. Nós temos a igreja apostólica e a igreja que nós chamamos de igreja perseguida. E temos agora, né, o segundo período da igreja, que muda totalmente o aspecto da igreja, que é a igreja imperial. Tá? A igreja imperial foi muito interessante para a igreja porque mudou muitas questões. Vamos seguir com relação à história. A gente vai falar nesse período imperial, a gente fala aí de Constantino, que foi até do ano 313 aí depois de Cristo, Anno Domini, e até a queda de Roma em 476 depois de Cristo. Então, ela fala de todo esse momento. Nós não vamos falar sobre todo esse momento hoje. Nós vamos falar basicamente sobre a questão de Constantino e depois vamos estar falando a respeito do Constantino para frente. Tá? Na próxima aula nós vamos dar uma avançada para pegar todos os conceitos e no último momento, na última aula, nós estaremos falando sobre a igreja atual, a igreja contemporânea, a nossa igreja agora, tá? Mas o Constantino, ele começou aí, tá? Nós temos a história aí de Constantino, que diz aí o seguinte:
no ano 305, quando Diocleciano abdicou do trono imperial, a religião cristã era terminantemente proibida mesmo. E aqueles que professassem eram castigados com torturas e morte. Logo após a abdicação de Diocleciano, 4 aspirantes à coroa estavam em guerra. Então nós tínhamos 4 aspirantes nesse momento à coroa que estavam em guerra nesse instante. Estavam guerreando, estavam entrando em guerra para quem ia realmente entrar no poder. E nós entendemos, como cristãos que somos, que Deus, é óbvio, entrou na jogada. Deus tem um controle de tudo. Então nada acontece por engano, nada acontece por qualquer jeito. Deus entrou na parada, como sempre, né? É interessante falar isso, né? Deus ele vem controlando as coisas para que o seu povo, para que a sua igreja seja guardada. O que acontece? 2 rivais mais poderosos, né? Os 2 rivais aí mais poderosos nesse momento, era Magêncio e Constantino. Então eram os 2 generais, os 2 líderes que eram mais poderosos entre eles. E Constantino afirmou ter visto no céu, nós não sabemos se isso é realmente verdade, mas foi aquilo que está na história, é que Constantino afirmou ter visto no céu uma cruz luminosa com o seguinte dizer. Então a cruz era essa aí, tá? Esse símbolo aqui que nós vemos aqui no lado, tá? Esse símbolozinho que eu deixei aqui, para que nós entendêssemos qual era. Você já deve ter visto isso aí em algum lugar. Então ele viu no céu uma cruz luminosa com os seguintes dizeres: por este sinal vencerás. Então esta foi a visão que ele teve do símbolo da cruz e a frase escrita: por este sinal vencerás. E Constantino ordenou que todos os seus soldados empregassem para a batalha o símbolo que se conhece como labarum, que é esse símbolo aí do lado, que é o labarum. E que consistia da superposição de 2 letras, né? O X, né? As letras gregas, o X e o P. Então essa aí formou esse símbolo aí, ok? Então, por ordem de Constantino e pela visão que ele teve, ele fez isso aí, tá? Montou e ordenou que todos os soldados colocassem isso nas suas roupas, nos seus escudos, né? Aquilo que eles tinham. E por esse sinal vencerás. O que aconteceu? Em batalha travada sobre o monte Milvio, tá? Sobre a ponte Milvio, Constantino venceu o exército magêncio. E este morreu afogado, que é Magêncio morreu afogado caindo nas águas do rio, tá? E após esta vitória, Constantino fez aliança com Licínio e posteriormente com Maximino e outros 2 que eram os outros 2 pretendentes à coroa. Então ele se tornou o líder máximo, tá, do Império Romano naquele momento, ok? Ele fez essa aliança com os outros 2, venceu Magêncio e fez aliança com esses outros 2 aí, tá? Com Licínio e o Maximino. Em 323 d.C., Constantino alcançou o posto supremo de imperador e o cristianismo foi então favorecido. Favorecido em que sentido? Porque aquele sinal que ele tinha visto era o sinal do cristianismo, era o sinal da cruz. Então, nesse momento, ele entende que Deus tinha dado para ele a vitória. E ele, nesse momento, ele se converte. Nós não podemos ter, assim, alguns dizem que a conversão dele não foi real, nós não podemos questionar muito essa questão da conversão dele. Como eu já falei aqui em outros momentos, nós não temos um salvômetro para dizer se é ou não é algo de Deus, tá? Mas vemos e convenhamos, a mudança dele realmente, essa conversão dele realmente mudou muito. Então os templos, o que acontece? Os templos das igrejas foram restaurados e novamente abertos em toda a parte. Estava sendo perseguida a igreja? Então agora contra Constantino, a igreja agora está livre. A igreja agora está livre.
Mas é uma interessante, né? A cruz, ele não era o símbolo da igreja, tá? Naquele momento não era o símbolo da igreja, mas passa a ser a partir desse instante. O símbolo da igreja era o ictus, era o peixinho, mas a partir desse momento o símbolo da igreja passa a ser a cruz, principalmente pela visão de Constantino com relação a essa vitória que ele teve, tá? Então por isso, neste momento aí, nós vemos o aparecimento da cruz. E em todo, o que acontece? Em muitos lugares, os templos pagãos agora foram dedicados ao culto cristão. Todos os locais, agora que eram, na realidade nem todos, né? Nem todos, mas grande parte dos locais onde os cultos eram pagãos passaram agora a ser culto cristão. E em todo o Império, os templos pagãos eram mantidos pelo Estado. Então os templos, naquele momento, eram mantidos pelo Estado, todos eles. E agora quem banca o cristianismo? O Estado, exatamente. Mas com a conversão de Constantino passa a ser concedido à igreja e ao clero cristão. Existe uma linha de pensamento com relação a Constantino de que diz o seguinte: imagina a situação que eles estavam vivendo. Eles estavam em guerra e eles necessitavam de exército. E depois de tudo aquilo que tinha passado, o cristianismo ele se manteve fiel, manteve firme. E aqueles homens, os cristãos, eles não negavam a sua fé, eles eram bem fiéis. E alguns declaram que a suposta conversão de Constantino foi uma forma de Constantino trazer para o império esses homens fiéis. Não que eles já não existissem lá no exército. Como eu já falei, na época de Diocleciano existiam soldados que infelizmente foram mortos pelos seus colegas por não estarem sacrificando ao imperador. E nesse momento, Constantino ele muda essa ideia. Poxa, alguns declaram isso, que ele fez essa conversão, houve essa conversão para que ele trouxesse para eles, para que ele trouxesse para o império esses fiéis, esses homens fiéis. Tanto, como nós vimos lá antes, lá naquele mapa, lá no início, não foi? Nós vimos lá um mapa que os cristãos estavam espalhados pelo mundo inteiro. Então, se todos eles fossem fiéis, pelo todo o império, se todos eles fossem fiéis ao imperador, olha só que maravilha. E nós temos as cartas lá de Paulo, né, os evangelhos, falando que nós devemos realmente dar honra ao rei, orar pelos imperadores, pelos reis. Então, não é isso que nós vemos? Então, isso veio para Constantino como algo de excelência. Ele teria um povo de excelência em suas mãos para que ele pudesse dominá-lo. Tá? E ter uma ajuda forte, uma ajuda divina, né, junto aos seus servos, para que pudesse então governar. Mas nós temos aí então a legalização do cristianismo, a legalização. Nesse momento ainda o cristianismo ele não é a religião do império, tá? Ele ainda não é a religião do império. Ele nesse momento ele é somente legal. Ele se torna legal, tá? Se tornar a religião do império foi mais à frente, um pouco mais à frente. Então, no ano 313, o imperador Constantino legaliza o cristianismo no império através da promulgação do Edito de Milão. Tá? Você, como estudante teológico, seria importante você catar esse Edito de Milão para você lê-lo, para ver o que realmente o Constantino ele coloca para a igreja. Então agora o cristianismo é mais uma religião aceita no império, mais uma. Então nesse momento é mais uma religião aceita no império, tá? E acontece nesse instante a união da igreja com o Estado, tá? Isso é bem importante nós estudarmos, nós entendermos nesse instante. O que acontece? Não foi nesse momento que o império se torna totalmente cristão. Ele foi mais uma religião aceita. Então o cristianismo parou
de ser de ser perseguido e passou agora a ser aceito. Mas o que acontece? Nós temos um momento muito interessante nesse instante, porque o cristianismo, ele, por ser perseguido, ele era mais uma religião dos pobres, era uma religião dos miseráveis, uma religião daqueles que não tinham muita cultura. Então estava circulando uma religião mais do povão, tá? Era uma religião desse povo, dessa galera toda, desse pessoal assim mais pobrão. Então estava dentro da periferia. Esse era o momento. Só que o que acontece? O imperador é cristão. Opa, agora o cristianismo passou a ser a religião do momento, tá? Passou a ser a religião da hora, tá? Passou a religião da hora. E o que acontece? As pessoas agora influentes, as pessoas grandes, eles começam a querer estar no topo da crista, tá? Da onda. A onda era o cristianismo. Então agora eles começam a entrar na onda. Então o cristianismo ele deixa de ser somente uma ideia ou uma religião do povão e passa a ser agora uma religião dos grandes, tá? Do pessoal top, do pessoal de poder, porque o imperador ele é cristão. E Constantino ele passa nesse instante a ser ele se coloca, né, na realidade, como o bispo dos bispos. Ele se coloca nessa posição. Eu vou agora, como sou cristão, né, eu vou agora organizar o cristianismo. Vamos botar esse negócio legal, vamos colocar isso, vai ficar bonito. E ele se coloca como o bispo dos bispos. E nessa colocação, algumas coisas acontecem. Tá? Algumas coisas acontecem. O domingo foi proclamado como dia de descanso e adoração. Até então não existia, tá? Dessa forma. O culto não era no domingo. O pessoal lá acha que no início da igreja apostólica o culto era domingo. Não, não era. Foi nessa época que o culto passou a ser feito no domingo. Errado, não vamos entrar no mérito de certo e errado nesse momento, porque não é a nossa matéria aqui, ok? Mas uma coisa legal que nós podemos imaginar, o domingo é o último dia da semana ou é o primeiro? É o primeiro, né? Então seria interessante a gente orar pelo tudo que Deus fez ou adorar o Senhor antes dele ter feito algo pela gente durante a semana. Então se o domingo é o primeiro dia, poderíamos então adorá-lo e não agradecer por tudo que ele fez, mas agradecer por tudo que ele ainda fará. Tá? É uma explicaçãozinha com relação ao culto no domingo. Mas não sei se convence muita gente, mas essa é uma explicação. Tá? Então, o domingo foi proclamado como dia de descanso e adoração. Como se vê do reconhecimento do cristianismo como religião preferida, surgiram alguns bons resultados. Tá? A gente não pode negar esses resultados. Então surgiram muitos bons resultados aí para o cristianismo, tanto para o povo como para a igreja. Primeira delas, né? A primeira dessas questões, qual foi? A perseguição acabou. Então as perseguições acabaram. Ufa! Então você poderia andar na rua, dizer que você era cristão, você poderia colocar uma bandeira na sua casa dizendo que você era cristão, você poderia passar na rua, em vez de gritar que o seu time fez gol, gritar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então isso aí era coisa assim, era coisa que eles sempre quiseram e nunca puderam, e agora eles estavam podendo fazer. Então parou a perseguição. A crucificação foi abolida. Então o Império Romano, que era comum crucificar os criminosos, era uma forma comum que eles faziam.
tanto que Jesus Cristo foi crucificado pelo Império Romano, não foi pelos judeus, porque não era uma prática judaica crucificar os seus criminosos, mas sim romana. E Jesus, então, ele é crucificado, né? Por isso padeceu sob Pôncio Pilatos, então, foi crucificado pelo Império Romano. E ele foi abolida, a crucificação, porque passou a ser um símbolo do cristianismo, símbolo de Jesus Cristo, a cruz. A crucificação passou a ser símbolo de Jesus, então ela foi abolida, tá? Não foi mais feita no Império Romano. Os templos eles foram restaurados, tá? Foram restaurados os templos. A questão alguns templos que existiam do cristianismo, eles foram restaurados. Antes eles tinham sido destruídos pela perseguição, mas templos pequenos, nunca houveram templos grandes do cristianismo. Tá? Depois aqui começou a surgir. Nós temos aí a de São Pedro, né? Esqueci o nome agora, lá em Roma. Tá? Então já houve uma primeira construção daquilo ali, depois essa que nós temos agora. Mas não existiam coisas grandes com relação a templos cristãos. Mas nessa época, alguns foram construídos com a capacidade maior e, nesse momento, entrando muitas outras questões. Como eu falei, a religião, nesse momento, era só para os pobres. E agora mudaram. Né? Não era só mais para os pobres, agora os ricos também estavam frequentando. Os ricos passaram a ser cristãos. E agora a igreja tinha que ter ar-condicionado, né? Tinha que ter um chão bonito, tinha que ter um aspecto legal, iluminação, né? Essas coisas todas, porque agora era o pessoal top que estaria frequentando a igreja. Então, templos foram construídos dessa forma, assim com mais suntuosidade, por causa dos ricos que estavam entrando, principalmente o imperador. O infanticídio ele foi reprimido. Naquele momento se fazia, todo mundo sabe, né? Lá no Antigo Testamento nós tínhamos alguns deuses que eles aceitavam ou eles pediam sacrifícios de crianças, né? O Moloque sacrificava as crianças, lançava as crianças no fogo. E nesse instante também os deuses, uma coisa importante nós entendermos, que muitos deuses eles não eram únicos de algum determinado local. Eles faziam parte de um contexto mundial. E como as nações elas começaram a dominar umas às outras, né, os impérios vieram em cima do outro, quando o império ele dominava o outro, ele trazia dentro dele todos aqueles dogmas que às vezes o império anterior tinha. Então ele sugava para ele, outro vinha, sugava para ele, outro maior vinha, sugava para ele. Então vinha aumentando, né? Ia trazendo tudo para o seu império. E Roma agora, ela tinha dentro do seu bojo religioso esses deuses também que aceitavam os sacrifícios de criança, que era o infanticídio. E isso acabou, tá? Acabou como adoração. E também outras coisas que aconteciam, como os índios às vezes pegam crianças quando nascem gêmeas, né? Isso não pode, isso aí o índio não pode. Aí que eles pegam duas crianças e enterram, aqui consegue sobreviver, fica, a outra morre. Tá? Então, algumas coisas nesse sentido aconteciam também no Império Romano, mas isso acabou, né? Foi reprimido com o aparecimento do cristianismo. E a outra coisa também importante, as lutas, né, de gladiadores elas foram proibidas. Tá? Naquela época as lutas de gladiadores foram proibidas. Não tinha mais luta no octógono, tá? Não tinha mais luta no octógono, onde um se matava, um batia no outro até quase morrer, ou até morrer. Isso foi abolido com o cristianismo. Pois é. Então isso foi abolido, tá? Então não tinha mais essa luta que eles faziam naquela época. Naquela época? Só naquela época? Pois é. Mas isso foi abolido naquela época com relação a essas lutas dos gladiadores. Mas outras coisas também aconteceram.
E apesar dos triunfos do cristianismo haverem proporcionado boas coisas ao povo, contudo a sua aliança com o Estado inevitavelmente devia trazer, como de fato trouxe, maus resultados para a igreja. Nesse momento, queridos, algumas coisas começaram a acontecer. É óbvio, a igreja passou a ser parte do Estado, a elite começou a fazer parte da igreja, e agora o que acontece? Muitas coisas acontecem, muitas coisas vão acontecer. Vamos ler. A igreja era mantida pelo Estado e seus ministros privilegiados. Eles não pagavam impostos, os julgamentos eram especiais. Pois é. Agora, o que acontece? O ser cristão, ou fazer parte da igreja, não simplesmente sendo um membro comum, mas principalmente do clero, principalmente da liderança da igreja, passou a ser um negócio legal. Um negócio literalmente, algo bom, algo legal, porque se eu sou líder, se eu estou ali, perdão, eu não pago imposto, eu não faço mais nada nesse sentido. E se acontecer alguma coisa, eu tenho julgamento especial, como os políticos que nós vemos hoje, assim, não tem foro, foro privilegiado, não é isso que fala? E era o que acontecia nesse momento. Eles estavam vivendo dessa forma, ok? Então as igrejas eram mantidas pelo Estado, seus ministros, os líderes da igreja, o clero, eles eram privilegiados, não estavam pagando impostos, era um julgamento em coisas especiais, julgamentos especiais, em fóruns privilegiados. Iniciou-se a perseguição aos pagãos e ocorrendo muitas conversões falsas. E o que acontece nesse momento? Como o cristianismo passou a ser a religião do momento, os pagãos, ou aqueles que não eram cristãos, eles passaram a ser perseguidos. Não de uma forma tão forte nesse momento, mas depois de uma forma mais intensa. Aí nós temos lá no futuro a Inquisição, tudo isso que nós já ouvimos falar, talvez não tenha estudado a fundo, mas já tenha ouvido falar. Mas nesse momento já começou a perseguição. Aqueles que não eram cristãos, eles estavam meio fora da linha, fora daquilo que era legal. Houve, se não uma perseguição real, tá? uma perseguição real, havia como a gente fala, um racismo, né? Um bullying, uma perseguição meio velada para aqueles que não eram cristãos. E por esse motivo, o que acontece? Muitas conversões naquele instante se tornavam falsas. Muitas conversões. Tá? E nessa falsidade dessas conversões, todos queriam ser membros da igreja. Todos. Como eu tinha falado no início. Então todos estavam querendo ser membros da igreja. E quase todos eram aceitos. Tá? Então, se você queria ser membro da igreja, era só você chegar, né? Chegar e quero ser membro, eu quero fazer parte dessa igreja legal, dessa igreja bonita, dessa igreja dos poderosos. Até porque, como nós estávamos falando antes, quem era líder da igreja não pagava imposto, tinha foro privilegiado e tantas outras coisas que acontecia para o clero. E o que acontece? Poxa, se o cara já era inescrupuloso, muitos começaram a entrar no meio da igreja, somente para ter essas benesses, somente para ter essa influência, somente para ter todos esses benefícios. Tá? Então, homens mundanos, ambiciosos, sem escrúpulos, todos desejavam postos na igreja, para assim obter influência social e política. Nesse momento, começou a acontecer isso de uma forma muito grande, muito grande. Eu agora vou fazer parte da igreja. Então começou-se a planejar coisas, homens realmente inescrupulosos começaram a entrar para tentar
ver isso. E o que nós vemos nesse momento é aquilo que nós já estudamos, né? Nós estudamos lá na carta de Pérgamo, tá? De Pérgamo. Eu quero ter aqui pegar um pouquinho, eu sei que a gente estava fazendo uma parte histórica, mas eu queria pegar aqui a Bíblia para dar uma lida com você. Posso ler contigo? A carta de Pérgamo, só para que nós entendamos o que estava acontecendo nesse momento. Deus é tremendo, né? Quando Ele coloca a sua palavra já, para que nós, lá no início, para que a gente entenda o que ia acontecer. Vamos lá, igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Então, queridos, essa espada afiada, se nós formos traduzir, podemos traduzir essa espada afiada também como um instrumento de cirurgia, como fosse um bisturi, tá? Então essa espada afiada, ela tem também esse contexto dentro dessa palavra aí. Então vamos continuar aqui. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. O que nós vemos acontecendo nesse momento, a igreja começou a ser levada para onde? Onde que passou a ser o templo que eles começaram a adorar? Começaram a adorar aonde? Nos templos onde antes eram os deuses pagãos, ok? Então ele está falando para o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel. Então eles, mesmo assim, eles eram fiéis, estavam buscando ali a presença de Deus. Contudo, permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Então vamos começar a ver que está exatamente nesse slide. Tá? Exatamente nesse slide. Vamos lá. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. E o que acontece? Nesse momento, como a igreja ela era algo legal, eles começam então a trazer para dentro da igreja coisas que eram feitas, coisas pagãs que eram feitas anteriormente nos seus cultos. Então eles começaram a trazer para a igreja todas essas coisas, tá? Então trazendo abominações para dentro da igreja, adultérios para dentro da igreja. Quando eu falo adultérios, não a questão sexual somente, mas o adultério de adulteração da doutrina, tá? Então nesse momento começa a acontecer essas coisas, tá? Como diz aqui no slide, o culto de adoração aumentaram em esplendor, é certo, porém era menos espiritual e menos sinceros do que no passado. Então agora passou a ser aquele culto simplesmente religioso. E como o que acontece? Homens mundanos não entraram? Tá? Homens mundanos, ambiciosos não entraram na igreja, começaram a entrar para a liderança. E o que esses homens mundanos começaram a colocar? E até o próprio imperador, ele estava nessa posição. Olha, eu sou o bispo dos bispos. Então foi começando a criar um clero. E como nós estávamos falando anteriormente, são as obras do quê? Dos nicolaítas. Tá? Essa questão da autoridade de uma pessoa, né? De um poder, esse é mais poderoso que esse, que é mais poderoso que esse, que é mais poderoso que esse. E algo muito importante estava acontecendo com relação a a colocação dessa posição clerical. Quem era o imperador? Tá? Quem era o imperador? Ele comandava todo o Império Romano. Ele era o cara do Império Romano. Ninguém podia ir contra ele, a sua ordem era a autoridade máxima. E o que nós vemos no Novo Testamento, quando nós vemos Jesus Cristo, lá em Marcos, nós vemos que Jesus Cristo ele era exposto como o quê? Exatamente, como servo. Servo dos servos. Aqueles que quiserem vir após mim, aquele que quer ser maior, ele tem que servir a todos.
Essa não era a perspectiva do Evangelho? Não foi isso que Jesus Cristo ministrou? Não foi isso que Jesus Cristo pregou? Mas olha só, será que o imperador ele faria isso? Como líder máximo da igreja ele faria isso? Ele se colocaria como servo? Claro que não. Então essa começou a se montar uma questão de que o líder ele não tem que ser servo. Todos têm que servir ao líder. Então você começa a entender a base que essa igreja começou a montar para ela. E nós vamos depois ver a reforma, mais lá na frente, o que a reforma quebrou, o que a reforma foi contra isso. Porque algumas coisas que estavam nesse momento somente aparecendo e fazia-se somente uma base para a construção de algo maior, lá naquela época se tornou algo forte na igreja. E hoje nós estamos vivendo isso, tá? Estava vendo somente isso, né? Acontecendo, né? Hoje não, na época lá, nós estamos vendo isso começando a acontecer, ok? E nós vemos aí, aos poucos, a igreja pagã tiveram seus lugares na igreja, as festas pagãs tiveram seus lugares na igreja, exatamente, porém com outros nomes. A adoração a Vênus e a Diana, tá? A Diana foi substituída pela adoração à Virgem Maria. Ok? Mas uma substituição como acontecia aqui no Brasil, que nós chamamos de sincretismo religioso. Não aconteceu isso aqui no Brasil? Os negros vieram para cá, para o Brasil, como escravos, e chegando aqui, eles eram impedidos de adorar aos seus deuses. E eram forçados a adorar os santos católicos, tá? Os santos cristãos da época. Só que eles faziam, né? Porque era melhor fazer isso do que apanhar e morrer. Porém, o que eles faziam? Eles começaram a colocar, nesse momento, nomes diferentes, né, aos seus deuses. Eles começaram por exemplo, nós temos um exemplo, algo bem clássico que é o Ogum, né, o Ogum. Eles adoravam o Ogum, estava lá, que era o seu deus da guerra, tá? E qual santo se aproximava mais a Ogum? Um santo armado, um santo guerreiro. Qual era? Pois é, São Jorge, não é isso? Para a igreja católica, às vezes uns dizem que é santo, outros dizem que não. Há uma briga danada lá, mas não importa. O que eu estou querendo trazer aqui é que quando os negros estavam orando a São Jorge, não era São Jorge que eles estavam orando, não era São Jorge que eles estavam adorando, não era São Jorge que eles estavam venerando. Eles estavam venerando a quem? A Ogum. E nessa igreja, na igreja primitiva, nessa igreja agora imperial, eles estavam fazendo da mesma forma, ok? Eles estavam adorando a deuses, tá? Eles estavam adorando a deuses com nomes cristãos, com nomes bíblicos, ok? E é o que nós lemos aqui. Eles estavam fazendo o quê? Os ensinos de Balaão, comendo coisas dentro da igreja oferecidas aos ídolos. Pois é, as imagens dos mártires começam a aparecer nos templos, né, como objeto de reverência. Então nós começamos a ver nesse momento algo que nós vemos hoje acontecendo, ok? Então, queridos, nós já estamos chegando no finalzinho dessa aula e deixar isso bem claro para vocês. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nunca mente, tá? Ela sempre vai ser o parâmetro para as nossas vidas. Se você quiser fazer um estudo aprimorado da história da igreja, primeiro veja o que a palavra de Deus diz, o que Jesus Cristo fala. E não foi nada diferente daquilo que nós estamos estudando para aquilo que estava acontecendo, tá? Lembrando, o trabalho tem que ser feito, tá? O trabalho tem que ser feito, entregue no próximo domingo, tá? Não deixe no próximo domingo, na próxima aula, na próxima semana tem que ser entregue para eu poder corrigir e para colocar lá no grupo, tá? Para que vocês tenham as suas notas, não façam isso
a gente está fazendo em duplo, em trio, dependendo do trabalho, ok? Faça um trabalho de excelência, eu sei que alguns não estão trabalhando, estão em casa, que dá para fazer isso aí de uma forma legal. Tá bom, queridos? Eu vou deixar vocês estudando aí, vendo a mensagem. Depois comentem lá no grupo, façam suas perguntas, para que eu possa estar falando alguma coisa aqui na aula. Vocês não têm comentado, então não tenho respondido, tá bom? Então fique na paz, que Deus abençoe vocês, que entregue, que o Senhor dê uma semana abençoada a cada um de vocês. Tá bom, queridos? Deixa eu fechar aqui, dando para vocês a paz do Senhor, né? Deus abençoe. Espero que em breve nós estejamos juntos, estejamos aí frente a frente para que possamos estar falando melhor a palavra de Deus, porque é muito melhor estar olhando aí face a face com vocês, ok? Então, vamos lá. Segunda-feira, estamos de volta para a nossa terceira aula, onde estaremos dando prosseguimento a essa igreja imperial e terminando, né, ao final com a igreja medieval, tá bom? E depois, na última aula, nós vamos falar sobre a reforma e sobre a igreja contemporânea, ok? Então, bye bye.